Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de mercado. Mercado do boi, pressão continua e a situação tá diferente aí dependendo do estado e como eu disse, dependendo do estado, você acaba tendo inclusive a contaminação de estados vizinhos na hora de fazer a comercialização. A gente vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui agora nessa conversa com o André Aguiar. O André, ele é sócio e consultor da Boviplan, está com a gente hoje por telefone. Seja bem-vindo, viu, André? Obrigado por nos atender e nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado que segue pressionado, né? Boa tarde para alguns, bom dia para a maioria. Está complicado esse mercado. Eu acho que nós temos que buscar tomar um pouco de cuidado com os negócios sendo feitos pelos pecuaristas, por nós, né? E para ter uma ideia, boi no Mato Grosso do Sul, que sexta-feira tinham negócios a R$260, terça-feira frigoríficos abriram a 250, hoje já estão tentando 235, 240. Então o mercado está muito especulado, estão tentando aproximar os valores. Minas Gerais, para você ver a diferença de preço com o mercado base de São Paulo, chegou a 20%. Eu não me lembro de ter visto já essa diferença de valor de arroba entre São Paulo e Minas Gerais. Para Goiás também nós estamos com uma diferença de preço muito grande e os frigoríficos estão tentando fazer o mercado deles e já recuperaram muito a margem que eles têm e agora estão buscando recuperar cada vez mais. Ô André, mas o que está acontecendo? Porque essa diferença, dependendo do estado, é a questão da oferta, o aumento de oferta, ou a disponibilidade de animais que ajuda a pressionar mais rápido ou não? A gente ainda está com uma oferta de fêmeas elevada, mas de qualquer forma os frigoríficos estão conseguindo se ajustar muito bem, né? Muitos pecuaristas estão vendendo com medo de baixa novamente, e isso acaba afetando e acaba fazendo com que ocorra a baixa, né? Início, vamos dizer assim, do mês de maio, normalmente acabam acontecendo as vendas para fazer pagamento de contas, mas agora do meio de maio para o final de maio não deveria mais acontecer essa evolução, mas está acontecendo porque o frio entrou, as pastagens já começaram a mudar um pouco a coloração, e aí o pecuarista, lógico, aquele que está sempre pensando no futuro, acaba adiantando um pouco a venda dos animais para conseguir desocupar a pastagem e não correr tantos riscos desses animais perderem peso nessa época do ano. Mas pelo que você está percebendo aí, realmente tem um início de degradação de pastagem já acontecendo, André? Olha, sim, visualmente as pastagens já não estão mais com aquele verde, já entrou um período de transição de águas para seca, né? E essa transição, com esse frio que entrou essa semana, acaba afetando mais, um pouco mais forte. Não tem uma previsão de chuva nesse momento, e se vier uma chuva agora vai ajudar demais a alongar um pouco mais esse período verde amarelo, né, das pastagens, e aí o pecuarista ter mais fôlego para segurar um pouco mais os animais a pasto. Então tem aí a oferta de fêmeas acontecendo, tem esse início de regulagem aí de oferta de pasto, né? Pasto que começa a ficar debilitado, também o pecuarista já começa a ajustar e botar esses animais para negociar, e tem aquele efeito manada, vendo que o preço está caindo a cada dia, produtor corre lá para tentar vender pelo melhor preço possível, isso também ajuda a afundar mais o mercado. É uma situação aí que você vê que tem freio. Quando que a gente pode ver esse mercado parar de ficar tão pressionado assim, André?
Olha, é o seguinte, para ver como é que está a especulação no mercado. Tem frigorífico hoje comprando para embarcar domingo para morrer segunda. Nós estamos falando então que é para embarcar daqui 3, 4 dias, né? E tem frigorífico hoje comprando animais para embarcar daqui 11, 12 dias. Então, quer dizer, essa diferença entre vários tipos de frigoríficos, de escala de frigorífico, acaba afetando esse mercado, e o pecuarista querendo vender os animais e buscando esse mercado, e acaba alongando essa escala. Enquanto a gente não acontecer o encurtamento dessa escala, né, dos frigoríficos, a pressão vai continuar sendo de baixa. A previsão aqui quanto mais entramos na seca, menos animais a pasto tem. E os animais de confinamento, com o preço previsto da arroba futuro e o preço dos grãos como está, o fechamento dos números não está tão bonito. Então, esses animais ainda não entraram em confinamento, alguns confinamentos não fecharam ainda os animais, né? Então nós temos animais para saírem de confinamento daqui 3, 4 meses. Então nós estamos falando isso de final de julho, início de agosto, ou final de agosto, início de setembro. Na hora que você pensa nessa situação, nós estamos falando que até, vamos dizer, meio de junho ainda tem uma venda forte de fêmeas. Então nós temos final de junho e julho, são os meses onde a gente vai ter uma diminuição de animais a pasto disponíveis para venda, diminuição de fêmeas disponíveis para venda, e ainda não vai ter entrado o primeiro giro forte do confinamento. Então eu acho que essa época vai ser a época do boi dar uma segurada, uma acalmada, e o mercado ficar vai se ajustar de acordo com a oferta que tiver na época. Final de junho e começo de julho, então, mais ou menos. Exatamente. Tá. Agora, André, como é que você está vendo esse movimento nos estados? Que estados têm aí se mostrado mais agressivos nesse movimento de baixa aí, na sua opinião? Olha, na semana passada, semana retrasada, Pará deu uma baixada de valor de arroba bem forte, né? O mercado caiu bastante. Nessa mesma leva entrou Goiás e entrou Minas Gerais. Então, quer dizer, se você pega esses estados do centro, ele acaba afetando tanto o Mato Grosso como o Mato Grosso do Sul, e isso, o Mato Grosso do Sul hoje foi, vamos dizer assim, o menos afetado nessa leva. E agora, de sexta para cá, teve essa busca dos frigoríficos para tentar reduzir o valor da arroba de 260 para 235, 240, quer dizer, tentar baixar 10% do valor da arroba em menos de 5, 6 dias. Então, se a gente tivesse que pontuar aqui, Pará, Goiás e Minas Gerais são os mais críticos aí, digamos, em termos de pressão nos preços. Correto. E isso, hoje tem Goiás com valor de arroba 210, 220, né? Em algumas regiões. Em Mato Grosso do Sul, pensando na arroba que foi vendida ontem a 250, nós temos uma diferença aí de 30, 40 reais. Estamos falando de 10, 15% de diferença entre os estados. E é lógico que os frigoríficos que têm planta nos dois estados estão tentando derrubar o valor no estado que está mais caro, para tentar ajustar a margem deles em todas as indústrias, né? É isso que eu ia perguntar. Então, essa força de queda em determinados estados acaba contaminando a comercialização nos estados vizinhos também, então. Correto. Isso está complicado, e eu acho que ainda vai continuar essa complicação por uma semana, 2 semanas ainda. Poxa vida. Ou seja, o sossego do pecuarista acabou, né? Agora, André, difícil. Todas as categorias estão caindo também, ou fica mais concentrado aí no boi gordo? Olha, bezerro deu uma diminuída, mas não acompanhou. Quer dizer, o quilo do bezerro está
tá tendo um ágio maior do que tinha há 15, 30, 45 dias atrás. Então, isso daí está complicado para quem está fazendo a reposição. Muitos agora que estão vendendo os bois gordos estão buscando segurar a compra do bezerro para tentar forçar a queda do bezerro para conseguir manter uma relação de troca que tinha 30, 45 dias. Isso porque o boi está caindo muito rápido, né, André? E sempre acontece isso, né? O boi cai e o bezerro ele demora 30, 40 dias para acompanhar isso. Então, vamos dizer assim, essa diferença de período entre a baixa do boi e a baixa do bezerro é histórico, né? Então, é a mesma coisa quando sobe. Quando sobe a arroba do boi, o bezerro demora um pouco menos do que o bezerro demora para cair, ele demora um pouco para subir, mas é menos, né? Depois ele acompanha mais rápido o boi. Mas essa diferença sempre tem. Muito bem. E como é que está a situação de precificação boi China, boi comum, hein? Cara, hoje não existe basicamente diferença entre boi China e boi comum, né? Boi mercado interno. Tá todo mundo com o mesmo preço, lá, na grande maioria, diferenças de 3, 4 ou 5 reais por arroba, onde já foram de 10, 15 reais, né? Então, isso é praticamente nulo, em alguns estados é zero. Mas isso é porque, hein, André, tem menos demanda para exportação, tem enfim, um consumo interno que melhorou. Como é que a gente justifica isso? Olha, é interessante, mesmo com todo o problema da China, né, no início desse ano, se a gente comparar a exportação de janeiro a abril de 2022 com janeiro e abril de 2023, nós tivemos uma queda de 14% só na exportação. Ah, nossa, é muito. Sim, mas com todo o problema que nós tivemos no início do ano aqui, né, até pouco tempo atrás, isso daí acaba... todo mundo pensava que ia afetar muito mais. O que está sendo feito é os frigoríficos alongar escala, e como está com escala alongada, eles estão fazendo o mercado deles. Então eles jogaram o preço para baixo, e quem tem boi está vendendo, sendo China ou não, ele vende, e mesmo sabendo que a diferença do boi China e do boi mercado interno é a idade, né, basicamente. Porque o acabamento não é o problema para o boi China, mas sim a idade que tem esses animais jovens. Muito bem. Vamos aguardar para ver como vai ser o comportamento aí do mercado. André Aguiar, por enquanto, agradeço a sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Muito obrigado, estou sempre disponível. Um grande abraço a todos. Abraço para você, André. Tá aí. O André Aguiar, ele é sócio e consultor da Boviplan, alertando para a gente, portanto, que esse movimento de queda de pressão na arroba continua se intensificando aí. Ele citou Pará, Goiás e Minas Gerais como estados que têm puxado esse movimento de baixa aí da arroba. A gente está falando de uma arroba em Goiás a R$210, segundo o levantamento aí do André Aguiar. E em Minas Gerais já tem uma queda aí de 20% em relação ao preço praticado em São Paulo. É uma diferença bastante significativa de um mercado vizinho a São Paulo aí, e que tem tido uma pressão mais vigorosa nos preços também. Além disso, a gente tem essa situação que deve perdurar por conta de fêmeas ainda entrando nas escalas de abate. A gente tem as pastagens já começando a se deteriorar, e os pecuaristas obviamente reestruturando aí as pastagens e a capacidade das pastagens. E tem o efeito manada, todo mundo vendo essa pressão sendo contínua aí no mercado do boi, todo mundo tentando desovar ao mesmo tempo os animais que já estariam praticamente prontos aí para o abate. Isso gera um movimento negativo aí sequente, e segundo o André, pode durar até pelo menos ali final de junho, início de julho.
A gente acompanha e você aqui com a gente fica por dentro de todas as informações. E deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3. Até a B3 está confusa, olha só, o maio cai 0,9% a R$ 254,50. O junho fica estável no R$ 248,55. O julho sobe 0,2% a R$ 248,00 e o agosto R$ 246,25, caindo 0,71%. O julho é aquele alívio no mercado que disse aí pra gente o André Aguiar, onde teoricamente já estaria, desculpa, acabando a oferta desse animal de pasto e ainda não teria a oferta plena aí do animal de confinamento do primeiro giro. O boi indicador CPEA fechando aí o dia de ontem a R$ 267,75 com alta de 0,21%. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.